Amados, graça e paz, vamos nós aqui para mais uma vez no canal Palavra de Salvação. Eu quero falar com você nesses breves minutos sobre o maior desafio que pode existir para alguém. Sabe que desafio é esse? O maior desafio não é você pagar a conta, o maior desafio não é você vencer uma competição, o maior desafio não é você conquistar uma vitória, não é se manter onde você chegou. Esses são desafios, mas não é o maior de todos. O maior desafio de todos é ser cristão. É servir a Jesus Cristo com integridade, com retidão de coração, com pureza. Por isso é um desafio muito grande, porque a carne nos chama para fazer tudo o contrário. A carne nos chama para fazer completamente o oposto do que o Espírito nos chama. Quero ler para você a palavra de Deus em Mateus capítulo 10, versículo 22, onde diz que sereis odiados de todas as nações por amor do meu nome, mas perseverem até o fim, que vocês vão ser salvos. Não muito embora já seja um desafio ser cristão, nós temos que passar por tantas lutas, por tantas perseguições, calúnias, mentira, porta na cara. Existem promessas que nos esperam. A própria palavra de Deus diz que nada se compara à promessa que Jesus Cristo fez para nós. O sofrimento desse mundo não vai se comparar, mas nós ainda estamos nesse mundo aqui e precisamos vencer alguns desafios. Seguir a Jesus Cristo, eu não vou dizer que não é, como a expressão diz, existem coisas que não é para qualquer um, não posso colocar porque isso não cabe, porque o Evangelho é para todos. Mas todo aquele que entrega a sua vida para Jesus Cristo, olha, não pode olhar para trás. Botou a mão no arado, vai em frente, a luta é grande, existem muitas dores, muitos desafios. A gente vê a notícia, pandemia, agora gafanhoto aqui do nosso lado, já chegando no nosso continente, já um estudo para uma única moeda, estudos para um governo único. O cenário está sendo preparado para Jesus voltar. A gente não tem mais tempo a perder. Isso é um desafio cristão. Não tem tempo a perder. É necessário se revestir da armadura, da autoridade, do poder do Espírito para enfrentar todo o mal que está por vir, porque Jesus Cristo está conosco. Ele nos deu a palavra que estaria conosco todos os dias, igreja. Nosso Jesus está conosco todos os dias, Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou. E eu já não sei mais se eu estou gravando um vídeo, simplesmente dando uma palavra, um testemunho, um desabafo, enfim, é um mesclado de emoções agora que eu preciso te dizer, cara, o maior desafio está aí para ser vivido, que é ser cristão. Só que esse desafio ele começa dentro de mim. Ser cristão é um desafio porque ele começa dentro de mim. Muitas vezes nós conquistamos tantas coisas, mas nós não conseguimos conquistar, ou dominamos tantas coisas, mas não conseguimos dominar o nosso interior, a nossa carne, os nossos desejos, as nossas paixões, concupiscências, tudo aquilo que nos inclina para o pecado. Então, porque ser cristão é o maior desafio de todos, porque eu tenho que lutar primeiro contra mim, primeiro contra a minha carne, contra os meus desejos. O apóstolo Paulo ele vai dizer, quando ele escreve, ele vai falar assim que a carne e o espírito, eles estão lutando um contra o outro, um se opõe ao outro. Aí está lá você, cristão, nova criatura, querendo viver em santidade, mas está o pecado te convidando, mas está os desejos te chamando. Então, por isso, é um desafio imenso ser cristão, porque nós precisamos nos comportar diferente, é necessário pagar um preço. Então, quando o pecado vem, a proposta vem, e ela vai vir sim, o diabo não vai, aqueles que estão no mundo já são dele, ele só vai tratar para que eles fiquem lá, mas o que está na presença do Senhor vai fazer de tudo para tirar. Eu não quero entrar no detalhe teológico, de que perde, o que não perde. Eu quero dizer para você que você tem que lutar esse combate, combater esse bom combate, cara. Combater o bom combate crendo, o Senhor Jesus, olha, eu sou pecador, a minha carne se inclina para o pecado, mas me dá força para vencer isso, Jesus. Me dá força para poder combater e vencer, não com as minhas armas, porque o meu interior, ele clama, sabe? A minha carne, ela
clama pelo pecado, clama pela satisfação pelas satisfações, realizações desse mundo. Então começa a falar, Senhor, Senhor Jesus, olha a minha carne, me ajuda, como diz aquele louvor, quero matar a minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, e que a minha vida seja a sua vida. Então, o primeiro, assim, dentro dessa questão do desafio de ser cristão, o primeiro é combater a mim mesmo, meu desejo carnal, sabe? E esse desafio começa dentro de mim. Então, as tentações, elas se apresentam, mas eu preciso escolher a Deus. Eu pedir ao Espírito Santo que me ajude. E outra questão que eu observo dentro dessa questão desse desafio de servir a Deus, porque uma coisa é ser crente, outra coisa é ser cristão. O crente, ele crê em tudo. Tiago vai dizer, da palavra de Deus, Tiago 2,19, crê tu em Deus, você não está fazendo nada demais acreditar em Deus, qualquer um crê, até os demônios acreditam, mas tem medo. Então, outra coisa que eu começo a observar nessa questão desse desafio que se apresenta na vida cristã, é eu entender que eu preciso dar um testemunho para uma plateia que quer ver a minha queda. Você dá um testemunho para aqueles que querem ver a sua queda. Você chega num local e ninguém te conhece. Quando as pessoas começam a ver um brilho diferente de você, começa a perseguição, começa as coisas. E quando o crente, né, ele é muito taxado por aquilo que ele não pode, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E tudo que o mundo faz, tudo que o pecado faz, que as pessoas praticam, sua prática pecaminosa, elas aprovam. Mas quando infelizmente vê algum de nós cometendo um erro, cometendo uma falha, tudo aquilo que eles aprovam, ele joga na nossa cara para nos desaprovar. Como diz a palavra de Deus, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, é um desafio muito grande você ser cristão, dar testemunho diante de uma geração que quer ver a sua queda. Por isso Jesus falou, olha, quando ferir a sua face, oferece a outra. Jesus não está dizendo para você se bater do lado do seu rosto, dá a outra para você apanhar também, não. Jesus está falando o seguinte, olha, se lhe ferirem no lado da face, oferece a outra. Sabe o que é essa outra? Se eles vierem com agressão, vá com amor, com injúrias, com perseguições, calúnia, apresenta a face do amor, a face do Evangelho. Então, dar testemunho, né, nessa geração. Eu costumo pensar, dar um exemplo de quando você, por exemplo, você vai lá na peixaria e você come peixe de água salgada. Esse peixe de água salgada. Por que eu tenho que temperar e botar sal se ele é de água salgada? Simples. Porque o sal do mar não entra no peixe. E assim tem que ser, gente. Tudo desse mundo não pode penetrar em nós. Muito pelo contrário. Nós que somos sal. Nós que somos luz. Então por isso que é difícil ser cristão. É difícil passar por situações que a vontade às vezes é dar uma resposta. Quando a vontade às vezes é ter uma reação, mas a gente lembra que a gente tem Jesus dentro de nós. E a gente vai para aquele pensamento, aquele livro que diz em seus passos que faria Jesus. O que faria Jesus? Apanhou, cuspiram, colocaram coroa de espinho, furaram suas mãos, furaram seus pés. E ele falou, Pai, perdoa. É muito difícil ser cristão. O nosso ser cristão quer dizer pequeno Cristo, mas eu também posso entender como aquele que segue Cristo. Quando eu olho para ser cristão como um pequeno Cristo, eu entendo que eu tenho que reproduzir aquilo que ele fez. E quando eu penso em ser cristão como aquele que segue os seus passos, eu penso também que eu tenho que reproduzir aquilo que ele fez. Isso não é fácil, da outra face não é fácil. A Bíblia diz, tende em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não julgou-se como Deus, mas desceu, tomou forma de homem, e achando como um homem, se humilhou, ele só foi descendo, ele só foi esvaziando. Mas depois que ele obedeceu, ele recebeu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, em 1 Coríntios 1, versículo 18, diz a palavra de Deus, certamente
A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Para aqueles que se perdem, a palavra de Deus é loucura. Ah, que loucura para a igreja, a Bíblia. Olha, ela não pode fazer nada, é loucura, isso não encaixa no mundo. Isso não encaixa, mas para nós que somos salvos, a palavra de Deus é poder que opera em nós. A palavra de Deus é poder que trabalha em nós, que age em nós, que nos traz vida. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 7 a 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, olha só o desafio de ser cristão. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Olha o desafio de ser cristão. É ser tudo isso aqui, mas olhando para o outro lado, que tem uma esperança. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nós, em nossa carne mortal. Vamos ser perseguidos, caluniados, injuriados, mas não vamos perder a nossa fé, não vamos perder a nossa esperança, vamos recobrar o ânimo, renovar as nossas forças, porque é um desafio muito grande para a igreja, ganhar almas, ganhar cada vez mais almas, mais vidas para Jesus, e não ficar de braço parado, cruzado, mas entender que esse tempo é tempo de lançar a rede, como diz o hino, pregar a palavra, viver o evangelho, seu tempo de colheita, Aí eu te pergunto, se nós formos como igreja colher o que plantamos até hoje, será escassa ou será farta a nossa colheita? Outra coisa que eu entendo também, esse desafio de ser cristão, é que pessoas perdem suas vidas, literalmente, perdem suas vidas, simplesmente pelo fato de confessar Jesus como Senhor. Simplesmente por falar, eles são perseguidos. Em algumas religiões, em alguns lugares do mundo, a pessoa sai da sua religião de origem e se converte ao cristianismo, ela é expulsa de casa. Jesus disse, não pense que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer espada, colocar filho contra pai, contra mãe, contra nora, contra gente. É isso. Mas Jesus não quer que você tenha briga, desentendimento, não é isso. É porque você sai das trevas e vem para a luz. E a luz começa a incomodar as trevas. A luz começa, a diminuir as trevas. E é luta. O inimigo não gosta de perder. Então, é um desafio muito grande ser cristão pelo fato que muitas pessoas perdem a sua própria vida por amor de Jesus Cristo. Mas aqueles, diz a palavra de Deus em Apocalipse 2:10, não temas as coisas que tens para sofrer. A gente fala de tanta promessa, né? Mas a promessa de sofrimento, ela não se compara com a glória que é de ser comparada. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova. Não é Deus. Deus vai permitir que o inimigo nos coloque, mas ele vai estar nos guardando. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem luta, tem perseguição, mas tem vitória, tem vida eterna. A morte foi tragada pela vitória. Por isso que eu deixei essa palavra para vocês. Já tem um tempo que eu não colocava uma palavra no canal, mas hoje eu senti desejo no meu coração de dizer que o maior desafio de toda a humanidade é ser cristão. É ser cristão. É saber viver um pouco. É saber viver no limite. Saber viver no apertado. Mas saber que nunca vai faltar. Deus nunca vai deixar faltar para os seus. Nunca vai. Então segura. Aguenta a prova. Porque o nosso Deus é fiel. Receberemos a coroa da glória, a coroa da vida eterna que nos está reservado lá naquele último dia,
naquele último dia, quando Jesus voltar e ele disser para você: vinde benditos de meu Pai, você venceu o maior desafio de todos, que é de ser cristão, de seguir a Jesus Cristo, fazer o que ele fez, sabe, abençoar vidas. Seja um cristão autêntico, seja um cristão segundo a palavra de Deus, não cristão segundo a modernidade, não cristão segundo os nossos próprios olhos e conceitos, porque o Evangelho não se moderniza, o Evangelho é o mesmo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.